E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão felizes? Estão gratos? Que bom! A gente já vou pedir paciência para vocês, tá? Porque o tablet descarregou. Ele estava carregado hoje de manhã. E agora eu fui olhar aqui, está completamente descarregado. Então, vou precisar ler no celular. E a letra é um pouquinho menor, tá? Então, se caso eu demorar um pouquinho mais, é porque eu estou tentando achar aqui o que eu vou falar, tá bom? Mas vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade, né, à nossa série Maturidade Espiritual. É uma série baseada nas cartas de Paulo, né, aos Coríntios. E como nós vimos, como o Tiago bem falou aqui na semana passada, o apóstolo Paulo ele está utilizando esses capítulos iniciais para tratar o primeiro problema ali com os coríntios, que era a divisão entre eles, né? A falta de unidade, o partidarismo. Então, hoje a gente vai continuar vendo esse tema, tá? Ao que parece, ele estava sofrendo uma certa rejeição daqueles irmãos, a ponto deles colocarem em xeque até o apostolado de Paulo, deles duvidarem do apostolado dele. E no trecho que o Tiago trouxe aqui na semana passada, nós vemos o apóstolo Paulo defender a sua autoridade apostólica, se apresentando como um servo de Cristo. Então, a lógica é a seguinte: sendo eu um servo de Cristo, eu só posso ser julgado pelo próprio Cristo. Então, os coríntios não estavam nesse lugar de julgamento para Paulo. E é interessante que ele dá uma aula de humildade, né? Ele diz que nem aquilo que ele pensava sobre si mesmo importava. O que importava para Paulo era o que Deus pensava sobre ele. No trecho que nós vamos tratar hoje, de 1 Coríntios 4, do versículo 6 até o versículo 13, dois temas vão ser dominantes nessa sessão. O primeiro deles vai ser o orgulho dos coríntios e depois nós vamos ver as marcas de um verdadeiro apostolado. Paulo vai demonstrar os defeitos que os coríntios apontavam nele e vai revelar que essas eram as verdadeiras marcas dos apóstolos de Cristo. Então, nos primeiros versículos, ele vai na raiz do problema, ao tratar o orgulho daqueles irmãos, ao fazer com que eles pensem menos de si, com que o ego deles se esvaziasse. E, após isso, Paulo vem apresentar essas marcas. Marcas que, como eu falei, eram motivo dos coríntios apontar para Paulo e menosprezar ele, mas que para ele era motivo de vanglória. Era nisso que ele verdadeiramente se gloriava. Então, vamos para o nosso texto, 1 Coríntios 4, do versículo 6 até o versículo 13. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto: não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria, como se não o tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. É um texto muito forte, né?
Como nós temos visto, Paulo tem utilizado de algumas ilustrações nos capítulos anteriores, como agricultores, construtores, administradores, e tem utilizado ele e Apolo como exemplo nessas ilustrações. E por que Paulo fazia isso? Qual era o propósito dele? Era justamente para o benefício dos coríntios. Paulo estava sendo extremamente didático ao ensinar aqueles irmãos, para que eles não ultrapassassem o que estava escrito. E o que significa isso? Essa expressão, não existe um consenso sobre ela. Alguns acreditam que era um provérbio antigo, outros dizem que era um ditado popular ali naquela época de Paulo. Mas o que tem por detrás dessa expressão é o seguinte: não ultrapassem o que está escrito, ou seja, vivam de acordo com as Escrituras. É como se Paulo estivesse usando a vida dele e a vida de Apolo como um exemplo de como viver a verdadeira humildade do Evangelho. Enquanto os coríntios brigavam entre si, buscando quais eram os melhores líderes, eles pensavam tanto de si, a ponto de se ensoberbecer em relação a isso, Paulo diz: aprendam de mim e de Apolo, nós não estamos interessados com os primeiros lugares. Aprendam com a nossa humildade. E é interessante que essa exortação ela é extremamente necessária ali para o povo de Corinto. A gente tem visto desde o início dessa carta o quanto eles eram altivos, o quanto eles eram arrogantes. E Paulo usa essa palavra orgulho. Ele revela que a situação dos coríntios é que eles estavam cheios de orgulho. Como eu falei, eles brigavam porque se achavam melhores por terem escolhido um mestre em detrimento de outro. E, ao que parece, no contexto geral da carta, Apolo era o queridinho, enquanto Paulo era o preterido, né? Como eu falei, ele estava sofrendo rejeição ali entre os coríntios. E ele diz que os coríntios estavam cheios de orgulho. E essa palavra merece a nossa atenção. Existem duas palavras para orgulho no grego. E, curiosamente, Paulo utiliza a palavra menos comum aqui nesse versículo. Para vocês terem noção de todas as cartas que ele escreve, ele vai escrever essa palavra aqui, depois mais 5 vezes em 1 Coríntios, e ele vai utilizar ela só mais uma vez em Colossenses. Então, essa palavra tem um sentido literal de superinflado, inchado, distendido além do normal. Se nós fôssemos ilustrar, é como se fosse uma bexiga de gás prestes a estourar, sabe? Quando a gente enche muito ela. Então, essa era a realidade do ego dos coríntios. E é curioso que Paulo usa essa palavra quase que com exclusividade para eles, porque, de fato, esse era um problema muito grande entre aqueles irmãos. Então, o intuito de Paulo é que eles não se ensoberbecessem. Paulo vai demonstrar aqui nesse trecho vários motivos pelos quais eles não deveriam se achar melhores do que Paulo, pensar tanto de si, tá? Então, ele parte para a missão de trabalhar no ego dos coríntios. Vamos lá juntos no versículo 7? Como eu falei, a imagem é a imagem de uma bexiga de gás bem cheia, né? Então, Paulo vai pegar um alfinete bem afiado e ele vai partir para a missão de estourar esse balão que está inflado. Ele vai fazer 3 perguntas confrontadoras, onde ele apresenta os motivos pelos quais não tinham motivo dos coríntios pensarem tanto de si. Versículo 7. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? O orgulho dos coríntios era tanto que estava fazendo com que a perspectiva deles se tornasse errada. Ao invés de gratidão, estava sendo gerado neles um sentimento de grandeza, um sentimento de altivez, a ponto deles menosprezarem a Paulo. E a realidade é que a queda deu a nós uma opinião muito elevada a respeito de nós mesmos e uma correspondente opinião inferior em relação aos outros. Não é verdade? A gente não comumente acha que a nossa ideia é a melhor, que o nosso jeito de fazer é o melhor. E os coríntios acreditavam que aqueles mestres eram os melhores, que a sabedoria deles era a melhor. Então, essa guerra contra o orgulho é uma guerra de cada um de nós. E a realidade é que o orgulho, aplicando isso para as nossas relações, ele atrapalha muito a vida em comunidade.
É muito difícil você lidar com pessoas que pensam tanto de si. É muito difícil você se relacionar com pessoas que olham para o outro com um olhar de altivez. Sabe o que acontece quando eu olho para o meu irmão com esse olhar de superioridade? Assim, inconscientemente, a minha ideia é a seguinte: eu não tenho nada que aprender com ele. Ele não tem nada para me oferecer. E olha que perigoso é isso, porque com essa postura eu perco o Cristo que tem no meu irmão. Então, nós não devemos nos relacionar com as pessoas a partir desse lugar de orgulho, a partir desse lugar de altivez. Como eu falei, o orgulho ele nos impede de crescer no Evangelho. E quer ver um exemplo que nos mostra o quanto nós temos problema com isso? Ou talvez você esteja liberto disso, eu creio que essa é a realidade que a gente busca, né? Mas, de fato, o orgulho é uma grande luta de cada um de nós. Observem a maneira como você reage quando é exortado. Quando alguém chega até você e vai apontar algum erro seu. Imaginem, um irmão chega até você e diz: eu acho que você errou nisso. Como você reage? Ao ouvir isso, você já sente aquela bexiga, ó, insuflando dentro de você, e o seu pensamento é: eu não sou isso. Essa não era a minha intenção. Eu não queria fazer isso. Eu não sou essa pessoa. E com isso você se ofende e muitas vezes nem presta atenção naquilo que aquela pessoa está ouvindo, porque a sua raiva é tamanha a ponto de nem deixar essa pessoa falar. Ou você responde com a humildade do Evangelho a ponto de ouvir e desconfiar de si mesmo. Que a gente deve se conhecer. Eu acho que a gente sabe que a gente não é bom, né? A gente tem que ter isso como base. Então, desconfie de si mesmo. Dê oportunidade para aquela pessoa falar. Ouça com humildade. E talvez essa seja a realidade de quem você é e você ganhou uma oportunidade para mudar. Então, como eu falei, nós precisamos, de fato, lutar contra o orgulho. E é isso que Paulo está trabalhando aqui nesse texto. É como se ele dissesse aos coríntios: pensem menos de si. Vocês não são a última Coca-Cola do deserto. Sabe a última bolachinha lá do pacote? Essa não é vocês. Então, se coloquem no seu lugar. E, para isso, Paulo ele vai trabalhar em cima dessas 3 perguntas que, como eu falei, são um convite para reflexão, para que ele colocasse de novo a perspectiva dos coríntios no lugar certo. E a primeira delas é: pois quem é que faz com que você sobressaia? Ou seja, o que é que torna você alguém tão especial a ponto de você olhar os outros com um olhar altivo? O que é que você carrega que faz você alguém diferente de todas as pessoas? O alecrim dourado. E a conclusão que Paulo chega é: não existe nada em nós, nada que nós tenhamos ou nada dentro de nós que possa nos fazer nos relacionar com as pessoas a partir desse lugar de altivez e de soberba. Nenhum de nós pode se gloriar naquilo que temos e diminuir o outro por causa disso. Mas, infelizmente, o que nós mais vemos são pessoas usarem dos dons e do ministério para ocupar esse lugar. Quando eu chego aqui nessa igreja, eu sou o cara da cura. Eu sou o cara da pregação. Então, eu tenho que sentar aqui. Eu não posso sentar lá atrás. Vocês conseguem observar? Existem muita gente utilizando aquilo que Deus deu para manipular pessoas, para fazer o seu próprio nome grande. Mas isso é um grande erro. A segunda pergunta de Paulo é o seguinte: e o que é que você tem que não tenha recebido? Nós vivemos em um momento difícil, né, gente? Como mundo. As coisas estão bem feias, a realidade é essa. Cada vez a gente vê as coisas realmente piorando, as pessoas estão mais depravadas. E eu acredito que essa é a era dos orgulhosos. Nós vivemos na era da autossuficiência, nós vivemos na era das pessoas exaltadas, das pessoas altivas. A internet ela tá cheia disso, gente. O que mais tem são essas histórias. É sempre a mesma coisa. Eu não era nada. Eu passava fome, né? Eu não tinha nem o que comer, eu não tinha o que vestir. Mas então eu me dediquei
E eu trabalhei 23 horas por dia, e eu corri atrás, e ninguém me ajudou, e agora eu conquistei grandes coisas, eu sou alguém de sucesso, e ninguém me ajudou a chegar nesse lugar, só eu mesma, tudo dependeu de mim. E quando a pessoa chega nesse lugar, ela vai para a internet e ela ensina outras pessoas a serem autossuficientes. O que mais tem são cursos sobre isso hoje em dia. E tem muita gente indo lá e se inscrevendo para descobrir como eu posso conquistar as coisas por mim mesmo, ou pela força do meu braço. Mas a realidade é que isso é um grande engano. O sonho brasileiro, hoje em dia, se tornou, resumidamente, postar um videozinho no Instagram com a retrospectiva de toda a sua história, né? Até chegar no sucesso, nesse lugar almejado, com aquela musiquinha de fundo que é clássica, né? Quem sabe? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então, eu devo tudo a mim. Eu devo tudo à minha força. Eu devo tudo ao meu esforço. Eu devo tudo ao meu trabalho. Mas nós, cristãos, não podemos ser influenciados por isso. Isso é uma mentira. O orgulho é um engano. Nós devemos tudo a Deus, tudo a graça. Tudo é de graça, tudo é imerecido, nada é conquistado. Tudo é de graça, tudo é imerecido, nada é conquistado. Essa é a nossa realidade. Vocês se lembram da conclusão de Davi, lá no trecho de 1 Crônicas 29? Após falar todas aquelas coisas, ele chega a uma conclusão que eu achei linda. Ele diz, porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. A realidade é que existe uma mão boa e poderosa que nos concede todas as coisas. Então, nós estamos debaixo de um evangelho da graça. Nós não temos motivos para nos orgulhar. E pensar desta maneira, ao invés de gerar altivez, gera gratidão. Porque você passa, de fato, a olhar todas as coisas como um presente de Deus. E os coríntios deviam ter esse olhar. Eu gosto muito do exemplo que Tim Keller traz no seu livro Deuses Falsos, que ele diz o seguinte, ele propõe uma reflexão, né, sobre esse assunto de somente Deus merecer a glória no final das contas. Ele traz o exemplo de um jovem que tinha um sonho de ser o melhor jogador de basquete do mundo. E esse jovem extremamente determinado começa a treinar várias horas do seu dia, se dedicando para aquilo. E ele procura profissionais, e ele começa a se alimentar da maneira adequada, ele começa a suplementar, ele evita as noitadas, ele evita as drogas, ele evita a bebida alcoólica, tudo com o objetivo de alcançar esse lugar, de ser um jogador de basquete profissional e talvez o melhor do mundo. Mas existe um porém. Esse jovem tem 1,60 m. Será que isso vai acontecer? Não, né? Ele não vai conseguir. Consegue observar que não depende só de nós? Nós não vamos conquistar aquilo que simplesmente nós queremos? Em última análise, o melhor jogador de basquete do mundo, que eu não sei o nome, deve isso a Deus, porque o Senhor o escolheu para ter uma genética que ele tem mais de 2 metros de altura, talvez. Então, toda a glória deve ser do Senhor e não de homens. Então, esse deve ser o nosso olhar para o mundo. E quando se trata de dons e ministério, que é o que Paulo vem trabalhando aqui nessa carta, ainda mais. E o terceiro questionamento dele é, e se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Paulo apresentou aos coríntios um evangelho da graça. Mas, ao que parece, eles não estavam entendendo esse evangelho da graça. Ao invés de olhar tudo, ou seja, a abundância dos dons, os seus mestres, as suas aptidões, a sua sabedoria como uma dádiva, eles estavam olhando com um olhar de posse. E aí é que está o perigo. Isso é um grande perigo. Olhar aquilo que Deus nos dá com um olhar de posse. Como foi falado na quinta-feira, é a síndrome do dono. Eu utilizo ao meu bem prazer, eu faço o que eu quero, porque é meu.
no que tange a dinheiro, a mordomia, nós sabemos que esse não é o caminho, mas quando se trata também de dons e ministério, esse continua não sendo o caminho, a lógica é a mesma. E o próprio português pode nos ajudar, porque os dons, eles são do Espírito. A sabedoria, ela é de Deus. Vocês conseguem perceber que existe uma fonte, que existe um dono, e ele simplesmente compartilha com a igreja para que a igreja cumpra a missão? Então, nós não somos donos de nada. Nós não podemos nos esquecer disso. Porque esse sentimento de posse estava fazendo os coríntios olharem para si, pensarem tanto de si mesmos e olharem para os seus muitos dons, para a sua sabedoria, olharem para a eloquência de Apolo e comparar com Paulo e menosprezar Paulo. Talvez falte alguma coisa nele. E esse sentimento, ele é muito perigoso. Mais uma vez, eles estavam agindo como mundanos, eles estavam agindo de acordo com a sabedoria do mundo. E, como eu falei, a questão do orgulho é um problema que todos nós lutamos. Essa é a realidade. Tim Keller trabalha isso muito bem no seu livro Ego Transformado. Ele diz que tanto essa altivez, que era aqui característica dos coríntios, era caracterizado no orgulho, mas também aquele sentimento de inferioridade, ele traz no livro que isso também é orgulho. E ele propõe uma resolução para essa questão, tanto para os altivos quanto para aqueles que se sentem inferior. Busquem um caminho do autoesquecimento. Pensem menos em si. E dessa forma vocês vão conseguir vencer o orgulho. Mas como nós estamos tratando aqui essa questão da arrogância e da altivez, eu queria propor para vocês um exercício contra esse sentimento de superioridade que muitas vezes pode nos invadir. Sabe quando você recebe um elogio e você sente a bexiga enchendo dentro de você? Então, essa é a hora de você fazer esse exercício. E eu queria propor que nós fizéssemos esse exercício agora juntos. Pense nesse momento. Quem você era 10 anos atrás? Talvez se você é um pouquinho mais velho, 15 anos. Quais eram os seus sonhos? Sejam sinceros. Quais eram as suas metas? No que você era bom? Como era você como um pai, como mãe, como um trabalhador? Pense nisso, seja sincero. Agora compare com quem você é hoje. Esse exercício só vai funcionar se você for alcançado pela graça, tá, gente? Se você realmente se converteu. Consegue observar que há graça sobre a sua vida? Consegue observar a atuação do Espírito Santo modificando você? Talvez você fosse o último da turma. Aquele que só tirava nota vermelha. Aquele que participava do grupinho lá, na hora de apresentar o trabalho, segurando a cartolina porque não queria falar nada. Mas hoje você é alguém que ensina o evangelho, que prega a palavra, que discipula pessoas. Curioso isso, né? Talvez você era a pessoa que nunca leu um livro na tua vida inteira. Inteira. Tem gente se entregando aí, né? Mas hoje, no seu aniversário, você coloca uma lista na aba da Amazon com 587 livros como dica de presente de aniversário. Curioso, né? Estranho. Talvez você fosse alguém conhecido por ser irritadiço, por ser alguém irado, por ser alguém que não demonstrasse amor. E hoje as pessoas amam ir na sua casa, conversar com você, se sentem amados através do seu abraço. Talvez você fosse um preguiçoso, uma preguiçosa, que levava sorvete nas resenhas. Mas agora decide amar os seus irmãos e acordar mais cedo para fazer um bolinho fresquinho para trazer. Vocês percebem graça do Senhor sobre isso? Então, Ele é quem merece ser glorificado. Eu gosto muito de pensar na imagem daquele burrinho entrando em Jerusalém. E a gente, às vezes, age como esse burrinho. A gente anda e a gente acha que os aplausos são pra gente, que a glória é pra gente. Mas não é nossa. É por causa de quem a gente carrega. O burrinho só era o burrinho porque Jesus estava sobre ele.
Eu queria que você ajudasse o seu irmão hoje aqui nessa manhã e liberasse uma palavra profética para ele. Fala aí pro teu irmão que está do teu lado. Você é só um burrinho. Aleluia! Somos uma comunidade de burrinhos que carregam o Cristo. E tá tudo bem por isso. Graças a Deus por isso, nós não temos do que nos orgulhar. Ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de nós se não fosse a graça de Deus derramada sobre cada um aqui. Então, Paulo continua a tratar dessa questão do orgulho dele e ele vai se mostrar um pouquinho debochado. Tio Paulo se veste ali do sarcasmo. Vamos lá no versículo 8. Olha o que ele diz. Eu vou mudar até o tom de voz, tá? Vocês já estão fartos. Parece meu marido. Já são ricos. Chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Paulo está sendo extremamente sarcástico. Os leitores dele estavam se comportando como se já estivessem no reino milenar, como se já estivessem diante de Jesus e como se já estivessem recebido os elogios e as recompensas. Está tudo acabado. A gente está aqui, no primeiro lugar. É outro patamar aqui. Mas essa não era a realidade dos coríntios. Paulo diz debochadamente, vocês já estão fartos, vocês estão cheios. Esse verbo empregado traz uma ideia sobre saciedade, denota um sentimento de satisfação. É como se eles realmente estivessem empanzinados. Ele diz, vocês são ricos, ou seja, seguros e sem carência de nada. E olha o perigo. Assim como os integrantes da alta sociedade em Corinto se gloriavam em suas riquezas, os coríntios estavam se gloriando em seus dons, em suas sabedorias e em seus mestres. É realmente a condição do auto-engano, né? E ele fala, vocês chegaram a reinar sem nós. Vocês são tão altivos, pensam tanto de si, vocês nem precisam de mim. Vocês instauraram um reino e começaram a reinar sem a nossa companhia. E para completar, ele debochadamente fala, quem dera, ia ser tão bom se de fato vocês estivessem reinando, porque se assim fosse, eu ainda teria algum benefício. Mas essa não é a realidade. Vocês estão pensando muito de si. E no versículo 9, Paulo vai apresentar as provas de que os apóstolos não estavam reinando. Os coríntios pensavam que estavam reinando, mas ele vai deixar claro que os apóstolos não estavam nessa condição. E aqui ele apresenta alguns contrastes entre os crentes de Corinto e os apóstolos. Vamos juntos lá no versículo 9? Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. A provável imagem de Paulo aqui é a imagem de um escravo que foi capturado e que agora estava aguardando a morte, aguardando a sua sentença. Era comum ali entre os romanos, quando eles ganhavam algumas batalhas, eles faziam o que se chamava de procissão da vitória. Então, era uma entrada triunfal ali na cidade de Roma, onde o general daquele exército, ou seja, o maioral ali daquele grupo, se colocava à frente, um lugar de honra, e todo o seu exército vitorioso era apresentado. E ali eles apresentavam também os despojos de guerra. E, por último, nessa procissão, nos últimos lugares, estavam os escravos que foram capturados e que agora seriam entregues à morte. Então, era comum que esses escravos fossem levados às feras. E ali eles serviam de espetáculo para o mundo, que é o que Paulo está dizendo aqui. Então, Paulo está se comparando a esse escravo que está no último lugar da procissão, aguardando simplesmente a sua morte. Muito curioso isso, né? Talvez a ideia dos coríntios era que Paulo deveria se parecer com um general. Isso que fazia mais sentido para ele. Ser grande, né, altivo. Ou, no mínimo, que Paulo fosse um convidado para estar lá sentado em um camarote e ver os escravos serem entregues às feras.
Mas ele, ao olhar todas essas imagens, diz: tá vendo o último lugar? Tá vendo aqueles escravos ali presos? Esse sou eu. Por causa de Cristo. Essa era a realidade de Paulo. E o que é interessante, à primeira vista, a gente pode ler esse versículo aqui e ter uma ideia de que Paulo está talvez murmurando contra Deus, né? Ou reclamando. Mas a realidade é que ele não está criticando um destino infeliz, mas ele está aceitando serenamente aquilo que Deus fez. É como se Paulo estivesse dando graças. Essa é a vontade de Deus para os apóstolos e eu estou bem em relação a isso. Isso não é um problema para mim, ainda que seja para vocês. Versículo 10, ele continua com os contrastes e com o sarcasmo. Vocês são loucos por causa de Cristo e nós somos loucos por causa de Cristo, desculpe, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Paulo quer destruir a teologia da glória dos coríntios e colocar a teologia da cruz no lugar. Ele afirma: o mundo olha para nós e diz: vocês são loucos. Esse modo de vida é um modo de vida de pessoas loucas. Só pode existir um único... Esse é o resultado, não tem jeito. Essa é a afirmação final. Não tem como alguém em sã consciência viver dessa forma. Esses caras são loucos. Mas eles estavam dispostos a serem considerados como loucos e passarem ridículo por causa de Cristo. Já os coríntios, eles se achavam fortes e honrados. Em algumas traduções, essa palavra honrado vem como nobre e expressa melhor a ideia. Eles realmente se achavam tanto, eles se sentiam tanto, que eles se consideravam como da High Society, sabe? Aquela coisa bem altiva. Mas o próprio Paulo destrói isso no capítulo 1, versículos 26 e 28. Ele diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então, eles estavam se auto-enganando tanto a ponto de pensarem sobre si que eles eram nobres e nem isso eles eram. Talvez se os nobres de Corinto entrassem na comunidade, eles não considerariam nenhum deles ali como da família e como irmãos. Mas essa visão que eles tinham sobre si, altiva, fazia com que eles se enxergassem dessa forma. Já Paulo se enxergava como fraco, como desprezado ou desprezível. E aqui Paulo revela algo que pode nos ensinar bastante, que é o poder da fraqueza. Nós temos problema com a fraqueza muitas vezes, né? Nós não queremos nos mostrar fracos, mas a realidade é que a fraqueza ela é um dom de Deus. Paulo, ele utilizava a sua fraqueza da maneira correta, porque, como diz Jonas Madureira, né? Dê um beijo em sua fraqueza e diga bem-vinda, porque é você que me coloca aos pés da cruz. As fraquezas de Paulo faziam com que ele olhasse para si e tivesse a consciência de quão dependente ele era do Senhor. Ai de mim se não for o Senhor. Ai de mim se não for a graça. Então, ele usava a fraqueza da maneira correta. Ao invés de ter um olhar altivo e de pensar tanto sobre si, ele se considerava fraco, dependente. Paulo não era alguém autossuficiente, ele era alguém humilde, ele era pobre de espírito. Ou seja, ele reconhecia a sua total necessidade do Senhor. E no trecho que nós vamos abordar agora, dos versículos 11 até o versículo 13, Paulo ele vai apresentar as marcas do verdadeiro apostolado. Dificilmente, eu acredito que dificilmente esse texto seria escolhido para ser pregado em uma pregação de domingo de uma mega church. A não ser que essa igreja pregue expositivamente, não tenha como fugir do texto. A realidade é que trechos como esse, que a gente vai abordar agora, são textos que estão esquecidos pela igreja contemporânea. A teologia da glória tem tomado tanto lugar que a teologia da cruz está ficando de lado. Então, as marcas de um ministério
talvez para muitas pessoas hoje sejam outras. As pessoas buscam lugar de liderança e de destaque não porque querem ser considerados como um servo de Cristo, alguém que está aqui nessa terra a serviço do seu Senhor, mas porque querem benefício com isso. Essa é a realidade. Querem um tapinha nas costas, querem sucesso, querem dinheiro, querem fama. E por isso desprezam um texto como esse aqui. Talvez para nós esse texto não faça muito sentido hoje, porque essa não é a nossa realidade. Mas talvez para um pastor de uma igreja perseguida na China, ele faça muito sentido. E eu queria ler junto com vocês versículo 11. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. Ninguém levanta a mão assim. Fecha o olhinho. Eu quero isso para minha vida, Senhor. Eu quero te amar a esse ponto. Ninguém tem essa coragem, né? E é interessante que Paulo usa a expressão até a presente hora. Paulo não está dizendo assim para os coríntios: no início do meu ministério, quando eu era um jovem apóstolo, eu sofria com isso. Eu cheguei a passar fome, eu não tinha o que vestir, mas agora não, agora eu ando de jatinho. Agora eu estou no topo, tudo está diferente. Não. Ele diz, a minha realidade era essa ontem, é a minha hoje, provavelmente vai ser a minha amanhã. Ele diz que eles sofriam fome, sede ou nudez. E isso é bem o que está escrito aqui. Eles tinham falta de alimentos, falta de vestimenta, em contraste com os coríntios que estavam cheios, que estavam fartos. Então, Paulo continua usando do sarcasmo aqui nesse trecho. E ele diz que os apóstolos foram esbofeteados. Isso é uma referência a maus tratos físicos. E diversas vezes isso é relatado nas Escrituras, né? E eu queria compartilhar com vocês um texto de 2 Coríntios 11, versículos 24 e 27, que resume um pouco dos sofrimentos físicos do apóstolo Paulo. Ele relata: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Essa era a realidade dos apóstolos de Cristo. Não parece nem um pouco com a realidade que a gente vê hoje, né? Não entra na comunidade para pregar, porque tem muito amor pela sua vida, né? E ele completa, nós não temos morada certa. Talvez os coríntios tinham uma casa confortável para voltar, uma comidinha quente ali, né, para se aquecer. Mas Paulo não. A vida dele era como a vida de um andarilho. Ele andava pregando o evangelho e se direcionava segundo o Espírito. Para onde o Espírito mandava, ele ia. Então, ele não tinha nenhuma casa para chamar de sua. Coitado de Paulo, né, gente? Versículo 12. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. E para completar, por causa da falta de generosidade, muitas vezes, da igreja, o apóstolo Paulo ele ainda trabalhava para se sustentar, porque ele não queria ser conhecido como alguém que se beneficiava do evangelho. Então, como nós bem sabemos, Paulo construía tendas, e esse trabalho era um trabalho fadigante, era um trabalho cansativo. E isso diferencia essa palavra de outros trabalhos que talvez fossem trabalhos intelectuais. Então, o buraco aqui é um pouco mais embaixo. O apóstolo Paulo trabalhava de uma maneira que era uma maneira considerada pelos romanos desprezível. Um trabalho de construir tendas era um trabalho para escravos, não um trabalho para alguém como o intelecto de Paulo. Mas ele se esvaziava e escolhia trabalhar dessa forma para não ser pesado para a igreja. Olha isso.
Na parte B do versículo, ele começa a dar uma aula para nós sobre a humildade, tanto encontrada nele como encontrada nos apóstolos. E essa mesma humildade precisa ser encontrada em nós. Presta atenção no que ele diz. Quando somos insultados, respondemos na mesma altura. Afinal, é olho por olho e dente por dente. É isso que ele diz? Não, né? Quando somos insultados, bendizemos. E quando nós somos perseguidos? Quando somos perseguidos, a gente vai lá para o Instagram, faz um textão e diz que estamos sofrendo intolerância religiosa. E a gente grita e bate panela. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Não. Quando perseguidos, nós suportamos. Reflitam sobre isso. Como tem sido nossa postura em relação a essas coisas que estamos descrevendo aqui. A palavra, ela é como uma espada, que ela penetra em nossos corações. E quando somos caluniados? Calúnia é coisa séria, né, gente? Falar de mim aquilo que eu não sou. Nesse caso, a gente tem que virar a cara e nunca mais nem falar com aquela pessoa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha o que ele diz. Quando somos caluniados, nós procuramos a reconciliação. Parte de nós buscar a pessoa para se reconciliar. Senhor, é necessário muita humildade para viver dessa forma. De verdade. E sabe qual é a reação do mundo ao ver pessoas vivendo dessa forma? Quando eles olhavam para os apóstolos e viam essa realidade aqui, mais todos os sofrimentos atribuídos a Paulo, eles diziam, gente, isso aí é o lixo do mundo. Coitados. É escória. Foram escolhidos para sofrer, só pode. Esse é o único jeito da gente concluir essa questão. Mas como será que Deus olhava para eles? Porque, no fundo, era isso que importava para Paulo. Não a maneira como o mundo o via, mas a maneira como o Senhor o via. E por isso ele escolhia por esse caminho. A mensagem de Paulo aqui nesse trecho, ela é singular, irmãos. Em contraste com os coríntios, que estavam fartos, que eram ricos, que governavam, que eram sábios, poderosos e honrados, ele e os seus colegas apóstolos se pareciam bem mais com o seu Senhor, o servo sofredor Jesus Cristo. Os coríntios viviam como reis. Eles já estavam lá no milênio, reinando, recebendo elogios, enquanto o apóstolo Paulo assumia um compromisso de ser um sofredor, de seguir a Cristo como um servo sofredor. E sabe qual é a questão? Nós temos a tendência de olhar para esse texto aqui e o nosso orgulho e a nossa altivez faz a gente se achar muito mais parecido com Paulo. Quando, na verdade, a gente pode ser muito mais parecido com os coríntios do que qualquer um de nós aqui queira admitir. E é por isso que é necessário o Espírito Santo, de fato, para abrir os nossos olhos, para nos ajudar. Paulo, ele se vangloria nos seus defeitos. Os coríntios apontavam e diziam, olha isso, sofre, não tem nem onde morar, sofre, tem nudez, fome, é perseguido o tempo todo. Eu não estou vendo glória nisso. Mas era justamente nessas coisas que o apóstolo Paulo se gloriava. Os coríntios olhavam para si, pensavam muito de si e diziam, nós estamos cheios, somos fartos, temos todos os dons, nós somos sábios. E com isso eles menosprezavam Paulo. Mas a realidade é que como o apóstolo Paulo era como todos eles deveriam ser. E é como nós também devemos buscar ser. E ele vai continuar a trabalhar essa questão no restante do capítulo 4, que vai ser tratado na semana que vem, ao suplicar, sejam meus imitadores. Parem de olhar com esse olhar mundano. Parem. Vocês não devem se preocupar com os primeiros lugares. Vocês não devem se preocupar em serem reconhecidos. Vocês não devem se preocupar como as pessoas pensam de você.
Se preocupe com aquilo que Deus pensa sobre você. Se preocupe em imitar a Cristo. E ponto. Mas a realidade é que, como nós cantamos aqui nessa manhã, só é possível viver esse estilo de vida de verdadeira humildade, de entrega, de sacrifício, de abraçar essa teologia da cruz, ao invés da teologia da glória, quando os nossos olhos estão em Cristo. Se os nossos olhos ainda estiverem em outras coisas, nós vamos nos perder na caminhada. Então, que seja um tempo onde o Senhor realinhe a nossa visão. Que seja um tempo onde o Senhor, de fato, coloque os nossos olhos em Cristo para que nós possamos confiar que a leve e momentânea tribulação desse tempo presente não vai ser comparada com a glória que há de ser revelada. Amém?